Aventureiros, sejam bem-vindos ao Multiverso D&D. Mestre JV aqui, e hoje nós vamos falar de uma das figuras mais misteriosas e emblemáticas do nosso jogo, capaz de alterar o mundo à sua maneira e mudar destinos como bem entender. Exatamente. Hoje vamos conhecer um pouco mais sobre o Mestre. Então, se você está preparado para lidar com as forças do universo, assim como também desafiar o próprio destino, vem comigo. Entre todos os tipos de jogadores que podem ser encontrados em uma mesa de RPG, o mestre é sem dúvida o mais desafiador e complicado de todos. Mas seria certo classificar o mestre também como um jogador? Afinal, ele é ou não é como os demais integrantes de uma sessão de RPG? No vídeo de hoje vamos responder a essa e outras perguntas sobre essa figura muito misteriosa. Mas antes disso, deixa aquele like para aumentar o XP do canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder nenhuma aventura. Desde a primeira vez que joguei RPG, me incomodei muito sobre a separação que é feita entre o mestre e os demais jogadores, pois o indivíduo que está jogando um jogo e não é considerado um jogador é no mínimo curioso. Mas vamos combinar entre nós, por mais que o mestre desempenhe uma função diferente dos demais jogadores, ele obviamente joga, no sentido literal da palavra. Ainda assim, do ponto de vista mecânico, o mestre não é um jogador. Ele está mais para um motor de jogo, tanto o representante das histórias e criaturas dos mundos fantásticos, bem como as leis que governam aquele universo. Em outras palavras, o mestre representa tudo o que acontece na narrativa e em cada acontecimento dentro da história. Mas calma que aqui vamos desmistificar essa figura tão primordial nas mesas de RPG, revelando-o função por função. Comparado ao designer de outros jogos, tanto tabuleiro quanto card games e outros sistemas, o RPG é o único que precisa desse jogador especial e desempenha tantas funções cruciais para o andamento do jogo. Mas afinal, quais seriam essas funções e por que elas o diferenciam tanto dos demais jogadores? Assim como as classes dos personagens jogadores, vamos tentar dividir o mestre em alguns arquétipos para determinar melhor cada um de suas funções. O árbitro. Quando os primeiros RPGs foram inventados, ainda que como as mecânicas narrativas de jogos de guerra, os wargames, a figura que recebia a responsabilidade de controlar todos os personagens não jogadores era justamente o árbitro, alguém que era uma parte isenta e mostrava imparcialidade no resultado final da partida. Ele era o único na mesa que precisava conhecer todas as regras, apesar de que se os demais jogadores também as conhecessem, facilitaria o fluxo da partida. Mas mesmo que um jogador venha a saber mais do que o próprio mestre, ele detém o poder para mudar as regras ou alterá-las, ou adaptá-las da forma que desejar, se assim julgar ser o melhor para a partida ou sessão. A famosa regra de ouro, tema de uma longa e exaustiva discussão entre os jogadores clássicos e os novos, com o argumento de que se o mestre tem o poder para mudar ou ignorar as regras durante uma partida ou sessão de RPG, seria justo afirmar que as regras daquele sistema são falhas e ineficazes, servindo de muleta para que os desenvolvedores do jogo se eximam da responsabilidade e joguem esse fardo nos ombros do mestre. O fato é que essa tradição vem desde os primórdios e a origem do RPG, e permanece engessada até na cultura de hoje. Porém, mestres experientes não fazem uso desse poder para demonstrar superioridade ou domínio do grupo, mas sim para garantir o decorrer sistemático da sessão e quase sempre de forma discreta. O contador de histórias. O mestre é responsável por contar ou narrar o que está acontecendo, dá a situação aos jogadores e estes descrevem como lidam com as propostas, tomando decisões que posteriormente irão alterar o rumo da narrativa. The hooded cultists chant, "Hail, Lord Vecna. Hail, Lord Vecna." They turn to you. Remove their hoods. You recognize most of them from Makbar. There is one you do not recognize. His skin shriveled, desiccated. And something else. He is not only missing his left arm, but his left eye.
So it was thought, my friends, so it was thought. But Vecna lives! Apesar do que se diz sobre o RPG ser um jogo de criação de histórias em conjunto, o designer dos jogos tradicionais dá essa responsabilidade efetivamente para o mestre, já que ele é o responsável direto por criar a história, conduzir a narrativa e integrar os demais jogadores na sua trama articulada. A estes cabe reagir às situações apresentadas e criar apenas no sentido de contornar ou resolver os desafios. O único momento de criação livre seria a criação dos personagens, e ainda assim, tudo sob a autorização do mestre. Então, em termos de responsabilidade, é dever do mestre prover as situações, desafios e criar uma história envolvente, que prenda os jogadores em uma trama e lhes dê o poder de decisão sobre as mesmas. O Maestro. As funções anteriores eram descritas explicitamente pelas regras, porém, outras funções se mostram necessárias em um jogo de cooperação coletiva. Entra em cena então o Maestro, aquele que vai dar ritmo ao jogo e cadenciar os eventos de forma razoável, tentar dar o mesmo tempo e oportunidade para que cada jogador possa brilhar e se mostrar útil para o funcionamento do grupo, criar urgência em momentos cruciais e dar ritmo aos acontecimentos. Esta é sem dúvida a função mais complexa e que exige maior experiência por parte do mestre, pois se fosse apenas para seguir as regras, isso tornaria o jogo mecânico e demasiado simples, sem nenhum espaço para interpretação nem desenvolvimento de contexto. Muitos jogadores apreciam uma mesa mais dinâmica, cheia de estratégia e combate, e há aqueles que priorizam mais as histórias e interpretação, mas os sistemas tradicionais só demonstram regras para simulação de universo, e não sobre a conduta da narrativa. Isso está de novo nos ombros do mestre. Então mais uma vez comprovamos que o mestre é uma das principais engrenagens do jogo. Suas palavras não são apenas falas e descrições. Depende dele organizar o universo do imaginário, que deve ser transmitido através da sua narrativa para cada jogador, para que cada um compartilhe a mesma visão deste universo em sua imaginação. O antagonista. É natural que uma vez que os jogadores se unam em um grupo com o mesmo propósito, a outra parte seja colocada na posição de antagonista. Essencialmente, o mestre nunca foi desenhado para ser uma figura inimiga aos jogadores, em posição de competição, e jamais deve ser colocado como tal. Ele deve possuir um papel isento, gerando conflito para os jogadores, mas dando as ferramentas para que os mesmos possam superar esses conflitos. Deve se opor, mas também torcer pelos jogadores. O antagonismo é uma função primordial em qualquer jogo. Em um jogo competitivo, isso é ainda mais óbvio, pois cada jogador se opõe a um outro em termos de competição. Mas em jogos cooperativos, como é o caso do RPG, é necessário que isso seja apresentado pelas regras do jogo. E para isso, os sistemas apresentam uma longa lista de inimigos, armadilhas e desafios em geral. E seria fácil demais despejar essa pilha de coisas sobre os jogadores, mas também é responsabilidade do mestre apresentar esses conflitos de forma factível e que seja razoável dentro da ficção do próprio jogo. E para isso, não existe regra alguma. Um mestre que se coloca como inimigo absoluto e tem a necessidade de ir contra o grupo, querendo de alguma forma se mostrar superior aos demais, tende a tornar as suas sessões injustas, frustrantes e desanimadoras. Tudo que um bom RPG não deve ser. O estrategista. Muitos sistemas oferecem tabelas, números, níveis e vários outros mecanismos para indicar o balanceamento matemático do jogo. Porém, em uma sessão de jogo, não é suficiente apenas soltar os adversários para que os oponentes enfrentem. O mestre precisa ter certa habilidade tática para manter os combates ou conflitos razoavelmente desafiadores. Ele não só precisa montar um desafio previamente adequado, como ainda assim precisa controlar cada uma de suas várias peças, se adaptando aos movimentos e cartas na manga dos jogadores. E para isso ser possível, um bom mestre precisa conhecer cada um dos personagens, não só de forma mecânica, mas também como cada um reagirá em determinada situação.
Bom pessoal, depois de tudo isso, vocês já conseguem me dizer qual a importância do mestre nas mesas de RPG? Acho que podemos concluir que o mestre é responsável por conduzir toda a história através de uma narração. É a partir dele que a trama começa e se desenrola, assim como as ações e opções que o seu personagem poderá ter. Pelo RPG em si não necessitar de um tabuleiro físico, a narração se torna a principal ferramenta de atuação. Sendo assim, o mestre deve ser a pessoa que está mais bem preparada para coordenar toda a história e desenvolvimento da trama. É também dele a responsabilidade de entreter e intrigar, deixar as sessões de campanha empolgantes. Bons mestres podem manter seus jogadores motivados por meses e até anos, despertando e mantendo acesa a chama do imaginário e do fantástico. E esse sim é o real poder do mestre. Bom, aventureiros, é isso. Hoje nós podemos entender um pouco mais sobre essa figura tão misteriosa que é o mestre, entender suas funções e importância. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o like para subir o XP do canal, se inscreve e ative as notificações para não perder nenhuma aventura. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou quiser dar a sua sugestão de vídeo, pode enviar para multiversodid@gmail.com. Mestre JV se despede por hoje, até a próxima aventura.